Olá, meus amigos. Professor André Estudas passando rapidinho para deixar uma dica de direito previdenciário para vocês. Na verdade, nós vamos falar hoje sobre o benefício de prestação continuada, que é um benefício da assistência social, porque no dia 22 de abril de 2020, o Congresso Nacional mais uma vez mudou o critério de hipossuficiência econômica que é necessário para receber o BPC, o benefício assistencial. Então, vamos lá então? Mas antes de nós falarmos sobre esse critério de hipossuficiência econômica, alguns esclarecimentos preliminares são fundamentais. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que o BPC, o benefício de prestação continuada, não se confunde com outros benefícios da Seguridade Social. Ele não se confunde, por exemplo, com a aposentadoria e não se confunde com o auxílio-doença. É certo que existem razões para as pessoas confundirem esses benefícios. Um dos motivos é porque tanto o benefício de prestação continuada, o LOAS, como esses benefícios previdenciários, eles são concedidos pelo INSS. Então, o fato de a concessão e a manutenção estar concentrada no INSS gera sim essa confusão. Outro fator é que o benefício de prestação continuada, benefício assistencial, ele tem valor de um salário mínimo, que é o valor da grande maioria dos benefícios previdenciários. Então, realmente são dois motivos que levam as pessoas a se confundirem, mas são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é o BPC, seja o BPC para pessoa idosa, seja o BPC para pessoa com deficiência, outra coisa totalmente diferente é um benefício previdenciário. E aí nós temos vários: benefício de aposentadoria por idade, o benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e por aí vai. Também é importante deixar claro que o BPC não se confunde com o Bolsa Família. O BPC ele tem valor fixado de um salário mínimo e é concedido para a pessoa com deficiência ou para a pessoa idosa. Pelo menos esse BPC previsto na Constituição, no artigo 203, inciso 5º. E o Bolsa Família ele já é regido por uma lei específica. O valor do Bolsa Família está definido de acordo com essa lei específica, que é uma lei de 2003. E, finalmente, é importante deixar claro que o BPC não se confunde com o auxílio emergencial, esse benefício de R$ 600 que o governo está pagando, o Estado brasileiro está pagando em razão da pandemia da Covid. São coisas totalmente diferentes. O benefício de prestação continuada ele tem valor de um salário mínimo, enquanto que o benefício emergencial, que acabou sendo chamado pela mídia de Corona Voucher, ele tem valor de R$ 600. Tranquilo? Esses são esclarecimentos importantes. Vamos agora para o artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal e descobrir qual é o fundamento constitucional desse benefício assistencial. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição. Então, olha só, para você receber o benefício de prestação continuada, você não precisa recolher um centavo sequer de contribuição previdenciária. E tem por objetivos, vamos para o inciso 5º, garantia de um salário mínimo mensal. Olha aqui o valor do BPC. O BPC tem um salário mínimo como valor. Só que tem um detalhe: diferente dos benefícios previdenciários, o BPC não gera direito ao 13º salário. Então, essa é uma diferença importante. Então, um aposentado recebe 13 prestações mensais em um ano. O beneficiário do LOAS, do BPC, recebe apenas 12, porque ele não recebe o 13º salário. Continuando a redação do 203. A pessoa portadora de deficiência e ao idoso, esses são os titulares do benefício assistencial, a pessoa com deficiência e o idoso, com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. É exatamente sobre esse requisito aqui, que nós vamos conversar agora. Esse é o requisito que vem sendo objeto de inúmeras alterações em aproximadamente 30 dias. Esse requisito é a hipossuficiência econômica. Hipossuficiência econômica. Então, vamos agora para as mudanças. Como é que esse requisito ele tem evoluído nesses últimos 30 dias? Vamos lá então? Essa é a redação tradicional do artigo 23, parágrafo 3º, que é o dispositivo que vai indicar o critério de hipossuficiência econômica para que a pessoa tenha direito ao benefício assistencial. O que ele dizia? Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Por essa redação, o que nós teríamos seria o seguinte: uma família composta por 4 pessoas, se uma delas tivesse renda de um salário mínimo
eu diria que essa pessoa não, uma outra pessoa do grupo familiar que pleiteasse o benefício assistencial não teria direito a ele. Por quê? Porque a renda per capita seria igual a um quarto do salário mínimo e a lei exigia à época que ela fosse inferior a um quarto do salário mínimo. Um ponto super importante é que esse artigo 20, parágrafo 3º, foi declarado inconstitucional pelo Supremo em 2013. E o que o Supremo disse lá naquela oportunidade? Disse que o dispositivo era inconstitucional, esse critério de renda per capita inferior a um quarto, mas não declarou a nulidade do dispositivo. E não fez isso por quê? Porque se ele dissesse que esse dispositivo era nulo, que ele não podia mais estar lá escrito no texto, o INSS ele ficaria totalmente sem critério objetivo. E como é que o INSS ia conceder benefícios destituído de um critério objetivo de miserabilidade? De outro lado, no âmbito judicial, do processo judicial, os juízes, depois dessa decisão, mais do que nunca passaram a estar livres de qualquer parâmetro objetivo para reconhecer a miserabilidade de acordo com a realidade dos autos, de acordo com a realidade do caso concreto, tá bom? Mas esse era o critério que o INSS aplicava. A renda per capita tinha que ser inferior a um quarto do salário mínimo. No dia 23 de março de 2020, foi editada a Lei 13.981 e essa lei disse o quê? O que ela mudou? Ela reescreveu o artigo 20 e ampliou o critério de miserabilidade para meio salário mínimo. Vamos ver o que dizia o texto. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a meio salário mínimo. Antes era inferior a um quarto do salário mínimo. Depois, com a Lei 13.981, passou a ser inferior a meio salário mínimo. A AGU, a Advocacia Geral da União, entrou com a DPF argumentando que haveria necessidade de suspender a eficácia desse dispositivo, já que essa Lei 13.981 não disse de onde viriam os recursos para custear essa ampliação. Essa DPF ela foi recebida como ação direta de inconstitucionalidade e o ministro relator do Supremo suspendeu a eficácia desse dispositivo. Mas não acabou por aí não. Por quê? Porque o PL 1010 de 2020, uma semana depois, se eu não me engano, 8 dias depois, ele foi aprovado no Congresso Nacional e seguiu para a sanção presidencial. E o que esse PL dizia? Ele dizia o seguinte, até por conta dos entraves orçamentários. Olha, para 2020, continua valendo o critério de um quarto do salário mínimo, com uma pequena mudança. A partir de 2021, o critério seria de renda per capita inferior a meio salário mínimo. E previu também que, em razão da pandemia da Covid, haveria a possibilidade de, atendidos determinados requisitos, esse critério de um quarto válido para o ano de 2020, ele fosse ampliado para meio salário mínimo. Então ficou mais ou menos assim. Artigo 20, parágrafo 3º. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja, inciso 1º, igual ou inferior a um quarto do salário mínimo até 31 de dezembro de 2020. Opa, André, peraí. E para 2021? Eu disse para vocês que o que saiu do Congresso foi meio salário mínimo, não é verdade? Só que o presidente da República vetou o inciso 2º, que era justamente o inciso que falava renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo a partir de janeiro de 2021. Ele vetou. Então, o que nós temos pela Lei 13.982? Apenas o inciso 1º estabelecendo esse critério que, notem, agora fala em renda per capita igual ou inferior. E antigamente era só inferior a um quarto do salário mínimo até 31 de dezembro de 2020. Então, para 2021, nós não temos critério objetivo, pelo menos na data de hoje, 24 de abril de 2020. Nós não temos critério de hipossuficiência a partir de 2021. E outro detalhe é que o artigo 20A, que não vai dar tempo de nós comentarmos nesse vídeo, estabeleceu uma série de condições para que esse critério de um quarto válido para 2020 seja ampliado para meio salário mínimo. Tá bom? E agora a mudança. Olha só, o Congresso Nacional, no dia 22 de abril de 2020, olha isso aqui, gente. Isso aqui foi no dia 23 de março de 2020, se eu não me engano. Isso aqui foi no dia 2 de abril de 2020
E agora o Congresso aprovou isso aqui no dia 22 de abril de 2020. E o que o PL 873 de 2020 ele diz? Ele diz o seguinte, artigo 20, parágrafo 3º, considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja igual ou inferior a meio salário mínimo. Revogou o inciso 1º, que é esse aqui, ó, e o inciso 2º já estava revogado, porque só vale agora a regrinha do caput, que fala em renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Lembrando que ele praticamente restabelece a redação da Lei 13.981, só que ele vai além, porque a Lei 13.981 falava em renda per capita inferior a meio salário mínimo, e aqui o PL 873 de 2020 fala renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Perfeito, gente? Era isso. É muita mudança num curto espaço de tempo. Sem entrar no mérito da alteração, é muita mudança num curto espaço de tempo. Realmente, a legislação brasileira é uma fonte de instabilidade. Leis deveriam existir para garantir estabilidade para as relações. No Brasil, elas têm garantindo instabilidade. Tá bom? Ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!